Polícia Civil de Araçatuba prendeu nesta terça-feira 4 pessoas acusadas, suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em golpes virtuais e crimes de estelionato. A operação, chamada de Pulo do Gato, apreendeu dinheiro em espécie, máquinas de cartão, celulares, além de armas e munições. Para explicar como esse tipo de crime funciona, porque tantas pessoas acabam caindo e principalmente como se proteger, a gente conversa agora com o delegado seccional de Araçatuba, Dr. Getúlio Nardo. Dr. Getúlio, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente, é sempre uma honra recebê-lo. Bom dia a todos, o prazer é meu. Doutor, começando pela operação realizada ontem, o que aconteceu exatamente nessa operação? Quem foi preso, o que foi apreendido? Conta um pouquinho pra gente. É uma operação que houve uma investigação para se apurar a lavagem do dinheiro de crimes virtuais, né? Foram presas 5 pessoas, uma em flagrante, 4 por mandados. Nós tivemos 125 objetos apreendidos, dentre eles computadores, celulares, e esses objetos agora passaram por perícia para verificarmos o que ali possa existir para comprovar ainda mais o crime, né? Na realidade, os indivíduos que foram presos em Araçatuba, eles faziam a lavagem do dinheiro de golpes golpes virtuais aplicados praticamente em toda a nossa região, até em outros estados. Então, esses indivíduos não eram os que aplicavam o golpe, eles faziam a lavagem do dinheiro, inclusive utilizando-se de redes sociais para angariar indivíduos que pudessem fornecer a sua conta para receber dinheiro. Muitas vezes, eles, através de rede social, falam: olha, eu preciso receber um dinheiro, mas minha conta está bloqueada, ou eu não tenho conta, são 10 mil reais, eu te dou 10%, recebe aí para mim e repassa. A pessoa, muitas vezes, ela nem sabe que aquilo é um dinheiro de golpe, mas ela acaba aceitando essa situação porque vai ganhar um valor, né? Portanto, se alguém tiver esse tipo de proposta, pense bem, pode ser um golpe sim, você pode estar envolvido em algo ilícito. Porque às vezes a pessoa faz, claro, ela vai ganhar alguma coisa com isso. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. Na grande maioria dos golpes, não todos, mas a grande maioria, as pessoas às vezes ganham algo com isso, por isso que elas caem no golpe. Elas querem obter alguma vantagem. E às vezes a pessoa está fazendo para ajudar. Eu vou ajudar, ainda vou receber um dinheiro. E aí, quando entra uma investigação da polícia, essa pessoa que às vezes nem estava envolvida diretamente com o crime, ela passa a ser investigada e vai responder também. É isso? É exatamente isso aí. É exatamente isso. A pessoa, no afã de obter uma vantagem, porque normalmente a vítima de estelionato, ela cai porque ela está auferindo uma vantagem. Ela vê um desconto maior no produto, ela vê uma possibilidade de ganhar um dinheiro porque a proposta que lhe foi feita lhe interessa. Então, normalmente a vítima do estelionato, ela tem vamos dizer, a gente costuma brincar, né? Zoião, né? Ela almeja auferir uma vantagem e com isso acaba se descuidando e sendo vítima desse tipo de golpe. Doutor, então geralmente nesses golpes podem haver várias funções dentro da quadrilha, né? Quem aplica o golpe, quem recebe, quem faz a movimentação do dinheiro, é bastante gente envolvida, geralmente. Sim, e nesse caso pode-se inclusive, dependendo do contexto, né, haver aí uma organização criminosa, inclusive com hierarquias, né? Por quê? Porque o golpe é aplicado por uma pessoa que repassa o dinheiro para outra, essa pessoa esquenta esse dinheiro e distribui, some com ele, né? Então há aí um indício de organização criminosa, além dos golpes aplicados, ou seja, uma sequência de crimes. E a pessoa, muitas vezes, inadvertidamente, né, pode estar fazendo parte disso, ao querer auferir uma vantagem. Tá? Geralmente a polícia chega nesses casos por meio de denúncias? Sim, são denúncias, são movimentações bancárias, né? Há várias formas de se chegar nesse tipo de delito. Ostentação nas redes sociais também pode chamar atenção ou não?
Pode chamar, não é esse o caminho, mas pode sim chamar. Veja bem, nós temos modos de investigação. E vem aqui o nosso alerta novamente, tá? Pessoal, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Prestem atenção quando forem fazer pagamento de boleto, prestem atenção quando forem fazer transferência, qualquer tipo de transferência. Observem se o destinatário é aquela pessoa que realmente você tem que pagar. Vou dar um exemplo de um golpe que um amigo caiu essa semana. Ele passou um e-mail de um boleto para um cliente. O cliente recebeu um e-mail, mas já adulterado. Alguém invadiu o e-mail de um dos dois e adulterou aquele boleto. A pessoa efetuou o pagamento do boleto e esse dinheiro simplesmente sumiu. Foi para uma outra conta, como eu disse, normalmente uma conta fria, uma conta de um laranja desse que se oferece a emprestar a conta, né? Mas por que aconteceu isso? Porque na hora de efetuar, de apertar o Enter, de apertar o clique, de transferir o dinheiro, ele não fez uma simples checagem do nome para quem ele estava enviando. Era só ele ter verificado o nome para quem ele estava enviando que ele ia perceber que tinha alguma coisa errada. Então é simples evitar o golpe. Ontem veio no meu celular um e-mail do banco pedindo para eu atualizar o endereço. Não faz sentido. Eu não vou clicar num e-mail desse. Certo? Se o banco quiser, ele vai entrar em contato comigo através do aplicativo do banco. Às vezes esse aplicativo também é falso, tem que se tomar muito cuidado. Hoje, normalmente, aplicativos de banco, você tem o gerente virtual. É aquela pessoa com quem normalmente você fala. Entre em contato com ele antes de fazer qualquer operação bancária que venha como observação no seu celular. Por que o banco iria me pedir atualização de endereço? Se quando eu mudar meu endereço, eu vou informar o banco. Não é isso? Sim. Então, são coisas que você tem que estar atento. Hoje é todo dia. É uma metralhadora de informações que chegam no celular e todas golpe. Doutor, em janeiro teve a questão de uma tentativa de golpe relacionada a MEIs. A gente até informou aqui, porque janeiro era um prazo de regularização dos MEIs, que tinham que pagar alguma dívida que precisava pagar, que estava atrasada, fazer a declaração atrasada. Sim. E aí muitos MEIs receberam, até o Sebrae fez esse alerta, de que era falso isso, essa mensagem que chegou pelo WhatsApp de regularização do MEI para clicar em um link também era uma tentativa de golpe. Então o MEI que estava ali sabendo que precisava regularizar, ou mesmo que nem sabia, recebia aquela mensagem e poderia clicar ali e cair num golpe também. Ou seja, eles procuram, eles são bastante criativos, né? Eles inovam. Por quê? Porque os golpes vão ficando batidos, então eles inovam. A pessoa recebe essa informação, mas o que eles vão fazer com essa informação? A hora que você clica, você libera o seu celular, libera informações do seu celular, e isso para eles é importante. Às vezes eles têm acesso até à sua conta, dependendo do vírus que eles colocaram ali naquele link que você clicou. Então é sim muito interessante você ter cuidado. Outra que convence é a do falso advogado. Tá? Você recebe um link, você tem uma ação judicial, porque eles sabem que você tem, basta eles entrarem no site do Tribunal de Justiça, eles vão verificar que você tem uma ação. Eles mandam como se fosse o seu advogado, às vezes até com a foto do seu advogado, e falando que você ganhou aquela ação, mas que você precisa pagar uma taxa judicial. Então você ganhou 30 mil, mas você precisa pagar 1.000 de taxa judicial. A pessoa vai lá e faz o pagamento, sem sequer entrar em contato com o seu advogado. Tá? Por quê? O afã de receber aquele dinheiro. Pessoal, cuidado. Cuidado, verifiquem as fontes, sempre verifiquem as fontes. Antes de efetuar qualquer pagamento, qualquer Pix, qualquer pagamento de boleto, verifiquem se o destinatário realmente é aquele para quem vocês querem enviar. Porque é muito crescente esse número de pessoas que caem em golpes hoje. Outra característica que eu percebi nessas questões de golpe é que às vezes a pessoa entra em contato
comigo, manda uma mensagem no meu WhatsApp e manda uma mensagem pra minha mãe também. Ela me manda, eu falo, mãe, isso é golpe. Porque dependendo, assim, da questão, é um banco, é uma ação judicial, que eu já aconteceu isso comigo também. E não tinha por que entrar em contato com você. Eu falei, não tem por que o banco ou mesmo o advogado entrar em contato com você se em nenhum momento eu passei o seu contato. Então, se você recebeu essa mensagem relativa a mim, é uma tentativa de golpe. Então, já fica atento também nessa questão, porque às vezes a mensagem é enviada para alguém próximo, para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, e não tem nada a ver, isso já é um alerta, né? Sim, hoje esses aplicadores, vamos dizer assim, de golpes, eles têm até robô, ou seja, eles disparam milhares de links falsos aí por minuto. E sempre vai cair aleatoriamente, ou alguém próximo, sem sombra de dúvida. O banco te mandou uma mensagem, entre em contato com o seu gerente. O seu advogado te mandou uma mensagem, entre em contato com ele. O seu filho pediu dinheiro, entre em contato com ele. Pediram para pagar um boleto, entre em contato com essa pessoa que pediu. Contato pessoal, contato telefônico. Não acredite no que você recebe hoje no teu celular. Hoje nós temos inteligência artificial que simula voz, simula vídeo, simula imagem. Então não acredite no que você recebe no seu celular. Confira sempre. Confira antes de efetuar qualquer pagamento. Doutor, para a gente se proteger, por exemplo, dessas criações da inteligência artificial que está cada vez mais real e assustadora ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer? Por exemplo, criar uma palavra pessoalmente, uma senha entre os familiares? Olha, se alguém mandar uma mensagem de voz falando que sou eu, ou um vídeo, peça para falar, funcionaria isso, Sim. talvez, por exemplo? Até que não seja descoberta essa palavra, né? Talvez ser uma palavra que fosse mudada frequentemente, talvez funcionaria. Mas o mais eficaz é entrar em contato pessoal, em contato telefônico com a pessoa. O filho pediu dinheiro porque precisa pagar determinada coisa. Pega o seu telefone, o número do seu filho, liga para ele. Filho, é você que está me pedindo dinheiro? Entendeu? Para que você precisa? É a forma mais eficaz de evitar. Mesmo que a pessoa fale que trocou de número, aí já fica atento, né? Porque é mais difícil ainda, esse, né? Esse é o básico do golpe, né? Olha, eu troquei o meu número do meu celular. Não trocou. Isso aí é golpe. A maioria dos golpes hoje, eles são aplicados por mensagens? Na realidade, mensagens, links falsos e também... outro dia eu estava navegando, tá? Eu falo porque todo dia a gente é vítima. Sim, todo dia. Aliás, todo dia nós somos pretensas vítimas. A gente tem acesso, a gente tem contato com possíveis golpes. Né, estava navegando num site seguro, vamos dizer assim, e ali tinha um golpe. Um golpe de que havia uma venda de celulares, alguma coisa nesse sentido, e muito bem elaborado o golpe, muito fácil de convencer, tá? E a pessoa acaba acreditando, clica ali, entra, compra, e sem verificar. E depois um clique no Google, uma pesquisa sobre aquela venda, já estava ali que era golpe. Então basta uma simples pesquisa. As pessoas saem comprando, saem pagando, sem sequer... Hoje, nessa era digital, ele tem que conferir a fonte. A pessoa paga sem sequer conferir essa fonte. Meu filho me pediu dinheiro aqui, olha, é a foto dele mesmo. Eu vou mandar, eu vou pagar esse boleto para ele. Não, entre em contato com seu filho para verificar se aquilo é verdade. E repito, com a inteligência artificial hoje, não é só foto, é vídeo e voz. Então não acredite em tudo que você recebe no seu celular. Esse ano vai piorar bastante, ano de eleição a gente vai ter que ficar muito atento. Então, cada alerta, parece que a gente está falando óbvio, não é o óbvio. O doutor sabe quantos boletins de ocorrência são registrados na Polícia Civil por dia com golpes. Isso quando a pessoa registra o boletim de ocorrência. Porque tem muita gente que demora para perceber que caiu no golpe, às vezes nem registra, e tem gente que tem vergonha também, né, doutor? É um crime muito subnotificado. Por que subnotificado? A pessoa percebe que caiu naquele golpe, fica envergonhada e não registra a ocorrência. Às vezes porque o valor é pequeno, às vezes porque está envergonhada mesmo, né? E são golpes que realmente convencem. Nós tivemos pessoas que já perderam mais de 130 mil reais num golpe de uma venda de uma caminhonete. Então, cuidado e cuidado. Não tem como se prevenir a não ser
se precavendo. Você vai comprar um carro, fale com o dono, não fale com terceiro. Pague para o dono, não pague para terceiro. Você vai efetuar um pagamento do boleto, verifica se o destinatário é aquela pessoa ou aquela empresa para quem você tem que pagar. Outro muito comum é aquele, esse eu já recebi vários, de que eu preciso pagar uma taxa porque um produto que eu comprei ficou preso na alfândega. E às vezes eu nem tinha comprado nada. Eu falava assim, mas eu nem comprei nada. Como é que eu recebi? Como é que eu tô com algum produto retido? É que na realidade hoje todo mundo compra pela internet. Sim, eles enviam um monte. Sim, eles enviam. E você sempre tem uma compra pendente que ainda não chegou. É muito comum. E a pessoa acaba acreditando naquilo. Não. Você bem lembrado, é um golpe que ele é muito frequente também. Vem lá que você fez uma compra, está retido no correio ou está retido onde quer que seja e que você precisa efetuar o pagamento de uma taxa para liberação do produto. Não, isso é golpe. E se você tiver dúvida, entre em contato com a empresa que você comprou para verificar a veracidade daquilo, que 99,9% das vezes é golpe. É golpe. Doutor, e às vezes, como você disse, é um valor pequeno, a pessoa tem vergonha de registrar, mas esse valor pequeno vira uma soma grande quando ele é aplicado em quantidade e serve muitas vezes para organizações criminosas. Então, é para manutenção, muitas vezes, de organizações criminosas, esse dinheiro arrecadado. Então, é importante registrar boletim de ocorrência quando a pessoa percebe que é um golpe? Sim, é importante. Agora, o mais importante é se precaver, né? Sim. Como eu disse, é muito mais importante. Essa soma, eu perdi R$50, R$30, R$20, R$80, mas na soma de milhares... Que caíram? Exatamente, é um bom dinheiro, né? As pessoas arrecadam um dinheiro razoável. Durante essa investigação, que ela não foi muito longa, dessa operação que nós falamos de ontem, sim, durante a investigação foram movimentados mais de R$500 mil, tá? Então, é um dinheiro muito fácil. Um dinheiro muito fácil. E qualquer um está aplicando esse tipo de golpe. Você não precisa mais ter a expertise que você precisava ter antigamente. Hoje a pessoa entra no celular, começa a disparar mensagens e abre uma conta fria e começa a receber dinheiro. Entendeu? Então, todo cuidado é pouco. E a pessoa às vezes se sente protegida pela internet, né? Antigamente os golpes, eles eram aplicados pessoalmente, então a pessoa, sim, tinha que colocar literalmente a cara a tapa ali. Hoje em dia não, ela está protegida pela tela do celular, por até uma sensação falsa de anonimato, que a gente sabe que hoje em dia a polícia consegue, né, rastrear, consegue chegar até as pessoas, mas num primeiro momento parece tudo muito fácil, né? Sim, exatamente isso. A pessoa se sente ali segura em aplicar o golpe, é muito fácil, as pessoas caem e o lucro é grande, né? É uma movimentação de dinheiro muito grande. A única pessoa que pode te proteger, vamos dizer assim, é você mesmo. São os seus cuidados. Por isso é que nós sempre, vou repetir, sendo repetitivo, cuidado, observem, entre em contato com quem está pedindo aquele valor para você. Por quê? Porque chega a ser cansativo a gente falar tanto isso, mas é tanta gente caindo todo dia que impressiona. Teve uma coisa que você me disse na outra entrevista, que é importante a gente reforçar aqui, é que não tem um perfil de vítima. A gente pensa às vezes assim, só os idosos que caem, ou só as pessoas mais simples. Hoje em dia não tem mais isso, né? Todo mundo, de todas as idades, escolaridades, os crimes eles estão tão mais elaborados, vamos dizer assim, em termos de persuasão, que todo mundo pode ser uma potencial vítima. Sim, são pessoas... com grande conhecimento, vamos dizer assim, né? Não existe um perfil. Que tem acesso à informação, às vezes a pessoa pensa, eu sou bem informada, sim, eu sou uma pessoa esclarecida, cai mesmo assim, né? Cai. Pessoas cultas, pessoas... médico, professor, advogado, não tem perfil, não tem perfil. Policial também acaba, às vezes, já tivemos casos de cair. Por quê? Porque os golpes são bem elaborados. E você, no afã de obter uma vantagem, um desconto maior no produto, vou receber meu dinheiro daquela ação, nesse afã você acaba perdendo a razão, né? E
caindo no golpe. Tem até aqui, a gente não quer desincentivar ninguém a ajudar, pelo contrário, mas a gente tem que tomar cuidado até com campanhas realizadas em redes sociais, muitas vezes, para arrecadar dinheiro, para algum tratamento de saúde. Precisa checar se aquilo realmente é verdadeiro, porque tem muita gente que realmente precisa. Quando eu vejo campanhas de crianças que precisam de tratamento, principalmente, isso assim, é o que me pega muito forte, mas a gente tem que checar. Infelizmente, não dá pra gente acreditar assim num primeiro momento, né? Sim, é melhor checar, de repente entrar em contato com a área social da prefeitura, por exemplo, para saber se aquilo é verdade. Por quê? O criminoso ele não tem escrúpulo. Então ele se utiliza de pessoas em estado de necessidade, né, que estão necessitadas, melhor dizendo, e para tirar o seu dinheiro. Então, é difícil falar contra a campanha, né? É muito difícil. Sim. Mas não é que nós estamos falando contra. É que é para você verificar a fonte, para verificar a veracidade daquilo antes de qualquer contribuição. Por quê? Às vezes, ao invés de você estar ajudando uma pessoa necessitada, você está contribuindo para o crime organizado. Exato, e geralmente as pessoas colocam o nome do hospital que está sendo feito o tratamento, colocam o nome dos médicos também para checar isso. Sim. Então é fácil. O Dr. Danilo Zaninella, advogado, ainda comentou aqui, ó, às vezes tem a questão do vazamento de dados também, o que facilita os golpes. Então tem a LGPD aí que as empresas precisam estar muito atentas também a essa questão dos dados, como elas retêm esses dados, como elas protegem os dados dos clientes e das pessoas que elas têm acesso. Isso é uma questão importante para as empresas também, né, doutor? Hoje é muito difícil a proteção de dados. É muito difícil, tá? Eu me lembro que há alguns anos atrás vazavam dados governamentais e eles eram vendidos em pendrive na Praça da Sé. Tá? Sim, então, há pouco tempo isso acontecia mesmo. Desde sempre há esse tipo de vazamento. É muito difícil a empresa, o próprio governo reter isso de uma forma eficaz. Normalmente os dados eles acabam vazando. Como foi um advogado que fez a questão, ele sabe disso. Você sendo advogado, você tem acesso aos processos que estão no Tribunal de Justiça, o que facilita o golpe do falso advogado. Então, hoje, com esse mundo digital, você tem que se precaver, você tem que tomar cuidado, porque é muito fácil o vazamento de dados, é muito fácil as pessoas saberem da sua vida. Através das redes sociais, eles já têm noção do que você faz, do que você é. Então, é bom tomar cuidado, sim. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Getúlio Nardo, delegado seccional de Araçatuba. Dr. Getúlio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos, e ficou alerta, golpes não escolhem idade, profissão, nível de informação, qualquer um pode ser vítima e todo cuidado é pouco, né? É isso aí. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Agora são 7h46. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Manhã Araçatuba. Não saia daí.